Bem, eu vou começar a minha apresentação dizendo primeiro o que não vou fazer. E há aqui uma publicidade meio enganosa, quer dizer que eu vou apresentar a obra do Karl Marx. Não me atreveria a fazer isso em 30 minutos. Agora, o que para mim é importante, e eu vou tentar sublinhar isso na minha apresentação, é vincar a importância da economia política marxista, da obra do Marx, sobretudo no Capital, para nós entendermos o capitalismo contemporâneo, a crise que estamos a passar e, sobretudo aqui, eu vou entrar muito no diálogo e em confronto com o Piketty, com o Thomas Piketty, porque quando o Piketty, sobretudo na sua obra, não neste último livro, mas no livro Capital, no século XXI, Piketty foi apresentado como um novo Marx, né? Não por acaso ele tem, diria eu, a vaidade de intitular o seu livro de Capital, fazendo uma clara alusão aos 3 volumes do Capital de Marx. Vou ouvir algum ruído. Peço desculpa. Obrigado. Dizia eu, portanto, o Piketty aparece com este livro, que é um livro dedicado às questões da desigualdade. Eu não vou aqui alongar sobre a importância que tem o livro do Piketty, mas partilha deste ponto, não é? Ele chama o livro Capital no século XXI e, portanto, tem por si só um diálogo e uma definição de capital que eu quero colocar em confronto com a concepção marxista de capital. Isto tudo, já agora, o meu grande objetivo, ainda como uma nota preliminar, é tentar recuperar um pouco aqui aquilo que é a economia política marxista dentro do debate e do pensamento económico em Portugal, porque eu acho que toda a gente teve experiência, quem fez o curso de economia em Portugal, pelo menos no meu caso, o único contacto que eu tive com Marx durante o meu curso foi na disciplina de Sociologia. Ou seja, a economia política marxista passou um pouco ao lado dos meus anos de faculdade. Então, o que eu quero fazer aqui é realçar a importância do... Nuno, desculpa, ficaste mute. Ok. Estava eu a dizer como a economia política marxista nos pode ajudar a pensar a crise que estamos a atravessar, as questões da desigualdade e pensar também aqui, isso era um dos desafios desta conferência, pensar aqui um pouco sobre o que fazer em relação ao capitalismo. Bem, como eu vos disse, o meu ponto de partida aqui, na verdade, vai ser o Thomas Piketty e o seu livro e a forma como ele define capital, não é? A definição do capital do Piketty é bastante simples. Ele identifica capital com a riqueza líquida individual, somada. Nuno, estás outra vez mudo, eu peço desculpa. Está muita gente a entrar ao mesmo tempo e está toda a gente a entrar com os microfones ligados. E está a ser realmente difícil conseguir gerir. Eu peço imensa desculpa, este é o nosso primeiro debate, estamos a ensaiar ainda aqui realmente esta organização. Eu peço imensa desculpa, Nuno. Não, tranquilo. Eu ganhei tempo. Ganhas, eu prometo que te dou tempo, eu dou-te mais tempo, prometo. Pronto. O que é que eu estava a dizer? A definição de capital que o Piketty nos oferece no seu livro, que é a ideia de riqueza líquida individual, ou seja, depois somada, de forma agregada, que seria igual ao produto das poupanças de longo prazo. Bem, isto não interessa. O que interessa aqui é ver como o Piketty, para ele, o capital é algo que se pode medir e comparar através do seu preço e engloba coisas muito diferentes. Engloba terra, engloba imobiliário, ativos financeiros, ativos industriais e por aí fora. Ou seja, toda esta ideia de riqueza que é bastante problemática. Porquê? Por exemplo, a minha conta bancária passa a ser capital na lógica do Piketty.
Se eu gastar a minha conta bancária para comprar um carro, esse carro deixa de ser capital, deixa de ser riqueza. Portanto, por exemplo, esta ideia da moeda que eu uso, o dinheiro que eu uso para o meu consumo, é considerado capital. Para dar um lamiré aqui de como ou a habitação que eu compro, também é considerada capital. Como pode ser problemática. Que, aliás, é bastante... Não vou alongar nisso aqui, mas podemos depois discutir um pouco outras definições de capital, nomeadamente aquela que é mais utilizada nos cursos de economia, vinda da teoria neoclássica, que vê sobretudo como capital físico, como bens de capital. Mas o que me interessa aqui, de facto, é confrontar esta definição de capital de Piketty, que tem uma vantagem, é mais fácil de medir, e é isso que o trabalho extraordinário de 15 anos que o Piketty faz, não é? De agrupar estatisticamente dados sobre estes ativos, sobre estas medidas de riqueza, um pouco nas principais economias, mas que é muito diferente da ideia de capital no Marx. Porquê? Porque para o Marx o capital não é uma coisa. Os 3 volumes do Capital, portanto, os 3 volumes do Marx, para nos explicar o que é aquilo capital, há aqui uma concepção que é radicalmente diferente, e o que nos diz o Marx é que o capital pode ser coisas diferentes. Pode ser moeda, pode ser mercadoria, pode ser força de trabalho. Quem está ambientado um pouco com o capital sabe que a força de trabalho parece um capital variável, e os meios de produção, capital constante. Ou seja, o capital pode tomar várias formas e ele não é definido pelas características físicas, ou estas formas não têm uma essência de capital. Elas assumem a forma de capital em confronto na posição que tomam num determinado modo de produção capitalista que se assume. E aqui, isto é importante nesta discussão, há uma assunção de que estamos perante um modo de produção guiado pela circulação generalizada de mercadorias, ou seja, é o mercado o principal dispositivo de afetação, se quiserem desta forma, de recursos, no sentido nós produzimos para o mercado, e por outro lado, a outra condição que o Marx coloca é a separação do trabalho dos meios de produção, ou seja, a propriedade dos meios de produção não pertence aos trabalhadores, pertence aos capitalistas, que como classe são definidos como a burguesia, não é? Agora, o que é aqui importante entender, de forma muito simples, é que a ideia de classe e relação de poder, né, entre o trabalhador que não tem acesso aos meios de produção, aparece logo como condição para a definição deste modo de produção e para a definição de capital. Portanto, capital deixa de ser uma mera coisa, a riqueza, para passar a ser uma relação aqui de poder. Daí que a melhor forma, acho eu, depois de ver estas diferentes formas que o capital pode utilizar, pode assumir, é vendo através do circuito, como Marx fala, do circuito de capital, de valorização do capital, que eu vou experimentar agora aqui uma coisa nova, que é, toda a gente já fez apresentações de PowerPoint em Zoom, eu vou fazer uma pequena piada, vou fazer uma apresentação de t-shirt no Zoom. Se vocês puderem ver a minha t-shirt, foi uma t-shirt que eu mandei fazer há alguns anos atrás, e aqui o que eu coloco em confronto é exatamente a ideia de Piketty, eu já lá chegarei, do R superior ao G, que confronto com a ideia de circuito de capital, do Marx, que é a ideia de nós começarmos, aqui eu tenho o M enquanto moeda, enquanto dinheiro, que é valorizado no circuito, que é transformado em mercadoria, que por sua vez é transformado em força de trabalho e meios de produção, dá origem a novas mercadorias que, vendidas no mercado, realizadas no mercado, dão-nos M linha, portanto, mais moeda, mais dinheiro,
aqui já com a ideia de a produção impregnou a mercadoria de mais-valia, a ideia da produção como a fonte de extração, de exploração de mais-valia, que permite a valorização do capital. E, portanto, de forma muito simples, o que eu queria aqui é, então, mostrar que o capital só faz sentido neste circuito de valorização e que a moeda, dando o exemplo que eu estava dando há pouco, o dinheiro pode ser capital, quando usado na lógica de valorização de capital e do seu circuito, mas pode também não ser. Portanto, o exemplo que eu dava há pouco da minha conta corrente que eu uso para pagar as minhas mercearias, isso não é capital na lógica do marketing. E diria eu, no senso comum, também não será, não será aqui capital. Feita esta nota mais teórica, porque é que isto é importante, esta distinção de definição de capital no Piketty e no Marx? Bem, o Piketty, porque já a pensar na questão da desigualdade. O Piketty tem uma vantagem, ele consegue medir o capital, não é? Ele diz que há um estoque de capital na maior parte dos países mais desenvolvidos, que equivale a 6 a 8 vezes o rendimento nacional de um ano, ou seja, o PIB de cada país. E o que nos diz o Piketty, mais uma vez vou recorrer à minha t-shirt, ao R superior ao G, o que ele nos diz é que o resultado desta acumulação de riqueza, de capital, é tal quando atinge magnitudes elevadas, como estas, de 6 a 8 vezes o PIB de cada país, quando nós temos uma taxa de rendibilidade do capital superior ao crescimento do produto, G, superior ao crescimento económico, então, muito facilmente, nós temos aqui um mecanismo em que basta aos detentores de capital, a quem tem a propriedade da riqueza, guardar uma pequena fração do seu rendimento de capital para conseguir aumentar o seu estoque. E, portanto, temos aqui uma dinâmica, sempre que a rentabilidade do capital, a taxa de rentabilidade do capital for superior à taxa de crescimento económico, nós temos um processo quase permanente de aumento das desigualdades. Mas, novamente, a ideia aqui de capital é sempre, o ponto de partida é sempre a ideia de riqueza. No caso do Marx, como eu falava, a ideia de desigualdade, na verdade ela está à partida assumida. Ou seja, a partir do momento que no modo de produção capitalista se assume, e isso é uma das suas marcas distintivas, a separação da propriedade dos meios de produção entre os seus detentores, a burguesia e os trabalhadores, assume-se já aqui uma desigualdade de acesso a recursos e uma desigualdade de poder entre as duas classes. Essa desigualdade, que é um ponto de partida... Calma, é que tu andas sempre aí com o dedo a querer carregar. Essa desigualdade, que é um ponto de partida, ela vai sendo ampliada pelo circuito de capital, pela valorização do capital no circuito que eu estava a falar, que tinha expresso na minha t-shirt, né? Através da produção, da exploração da mais-valia, o capital valoriza-se e expande-se. Ok? Vou repetir muito simplesmente, de forma muito simples, a do circuito do capital monetário. Eu começo com dinheiro, compro mercadorias, essas mercadorias vão ser a força de trabalho e os meios de produção. Tenho a produção, a extração de mais-valia, a produção de novas mercadorias, que depois vão ser vendidas em mercado e, portanto, temos o tal D-linha, não é? Essa expansão do capital. E, portanto, temos aqui, a partir do momento que temos esta expansão do valor, capturada pelos capitalistas, nós temos outro mecanismo, temos um mecanismo aqui de ampliação das desigualdades.
Agora, o Marx não diz só isso. Ele diz que esta valorização e acumulação de capital, num modo de produção capitalista, é uma necessidade. Não há aqui nenhuma crítica moral do capitalismo no Marx. O que a competição de mercado, a competição entre capitais, obriga a uma repetição deste circuito de capital e de valorização e de acumulação. Caso contrário, se cada capitalista individual não o fizer, não tiver essa pulsão, então ele morrerá, no sentido figurado, na competição de mercado. Certo? Portanto, temos aqui uma visão que vê a desigualdade como estando contingente e produto da forma como a produção está organizada. Isso é muito diferente do exemplo que eu estava a dar do Piketty. Temos aqui formas de conceptualizar a desigualdade diferentes, que eu já lá chegarei, têm consequências diferentes depois da forma como se pensa a desigualdade politicamente. Mas antes de chegar à questão mais política, eu queria argumentar também que esta perspectiva do capital da economia política marxista é-nos mais útil hoje, quando estamos a pensar a atual crise pandémica. O Piketty, com a sua conceptualização de capital enquanto riqueza, tem muito pouco a dizer, por exemplo, sobre as causas desta crise. O vírus, a pandemia, a origem desta crise, no Piketty, como aliás vai acontecer também para os economistas neoclássicos, é um fator exógeno, é como se fosse um meteorito que tivesse afetado, que tivesse embatido no planeta Terra. É algo que vem de fora da economia. Ora, essa é uma das vantagens da economia política marxista e que já foi produzido durante este ano, mas que já vem de tradição de décadas, é entender como aquela lógica que eu falava de valorização do capital, de expansão permanente, que lhe é intrínseca, que lhe é necessário, nos ajuda a explicar a pandemia. Há aqui dois mecanismos. O primeiro é este caráter predatório do capital na expansão, na sua relação com a terra, com os recursos naturais, que são específicos, que não são a mesma coisa que capital, ao contrário do que acha o Piketty, e que porque não são produzidos, a terra não é produzida, os recursos naturais não são produzidos, e o capital assume um caráter predatório nesta relação com a natureza. A Irina aqui saberá mais do que eu sobre isso, eu não vou elaborar sobre isto, só queria dizer o quê? É que isto ajuda o funcionamento da economia capitalista, descrita desta forma, ajuda-nos a perceber as dinâmicas como a da deflorestação. E nós sabemos hoje que a deflorestação, sobretudo nos trópicos, foi uma das causas desta proximidade cada vez maior entre seres humanos e espécies que são recipientes naturais de vírus, como os morcegos. E como a expansão, toda a acumulação de capitalista e a predação dos recursos naturais potenciou a transmissão zoonótica, se não me engano é assim que se diz, do vírus dos morcegos com mediações, pangolins e tal, para os humanos. Nada disto, ou seja, isto tem sido estudado, mas se vocês olharem alguns autores marxistas, como o Mike Davis, né, um famoso geógrafo, ele já escrevia sobre este tipo de coisas já há 20 anos atrás, sobretudo relacionando com a forma de produção, a forma como nós produzimos hoje os nossos alimentos e, sobretudo, a carne. E como isso potencia as transferências zoonóticas e a emergência de pandemias. Ou seja, nós agora descobrimos de repente que nada disto, tinha havido muita gente a alertar-nos sobre estes riscos.
O que a perspectiva marxista de valorização de capital nos permite é ter aqui um mecanismo de endogeneizar a crise, explicá-la nos seus próprios termos, nos termos da economia política e como ela se processa. Essa é a primeira grande vantagem que eu queria aqui sublinhar de uma perspectiva marxista em relação à atual crise. A segunda vantagem, e aqui vou-me repetir um pouco em relação a um debate que já tivemos há uns meses aqui na Associação de Economia Política, tem a ver com os mecanismos da crise económica. Ao contrário do que ainda vai aparecendo, esta crise que nós estamos a viver devido à pandemia, à crise económica, não é só um problema de procura. Recuperando o circuito de capital, não é só um problema de transformação das mercadorias produzidas em dinheiro, a venda das mercadorias. Não é só isso. Também há elementos, claramente, que nos apontam para isso, não é? O aumento do desemprego, a queda de rendimento, obviamente a procura cai. Mas nós temos o circuito do capital marxista ajuda-nos aqui a perceber que a situação é mais complexa. Por exemplo, uma das coisas que a pandemia obrigou é que os nossos hábitos de consumo se alteraram muito. Não é? Deixei de viajar e agora estou aqui no Zoom. Ou seja, os meus perfis de consumo alteraram-se, os perfis de consumo dos meus, a forma como eu consumo, os valores de uso, são hoje diferentes. Certo? E isso aponta para outra questão aqui, que não é só a queda da procura, mas como a procura mudou, como estas mercadorias produzidas, algumas mercadorias produzidas, os seus valores de uso, não encontram hoje consumidores, não só porque estes não têm rendimento, mas porque estão impossibilitados ou os seus gostos se alteraram. E isto tem consequências porquê? Porque nós conseguimos então ver, por exemplo, um dos problemas que tem aparecido em alguns países, e Portugal não é exceção. Normalmente, quando há uma queda de procura em relação à oferta, como aconteceu, por exemplo, nos anos da Troika, o que nós tivemos foi uma queda dos preços, não é? Inflação. E isso aconteceu em Portugal. Isso também, do ponto de vista agregado, também está a acontecer agora. Temos inflação muito baixa e a cair. Mas, por exemplo, quando olhamos para o preço dos bens alimentares, para esses valores de uso específicos, o seu preço aumentou e aumentou bastante. No caso português, a inflação estava perto dos 4%. No Brasil, por exemplo, a questão é ainda mais divergente. Isso mostra, então, que a ideia, que também está incluída no circuito de capital, que quando a dificuldade de valores de uso específicos em encontrar, em se realizar, serem transformados em dinheiro, que não é só um problema de procura, mas pode, como é o caso, pode ter outro tipo de origem. Outro problema da atual crise, e é uma novidade também, além do que eu estava agora a falar, é a dificuldade não só de venda da minha mercadoria, mas a compra de determinadas mercadorias no circuito de capital. Ou seja, com a pandemia, as cadeias globais de valor entraram em ruptura. Muitos setores de atividade não conseguiam, ou seja, tendo o dinheiro suficiente para isso, não conseguiam encontrar as matérias-primas, os meios de produção essenciais ao desenvolvimento da sua produção. Porque, como nós sabemos, a pandemia teve ritmos diferentes e isso causou rupturas nestas cadeias de distribuição, nestas cadeias globais de valor. E temos aqui, ou seja, um gargalo que acrescenta complexidade e acrescenta uma camada de crise, se quiserem falar assim, à atual crise. Isto para dizer o quê? Para concluir aqui, não é? Que nós estamos perante uma crise muito particular, em que nós não nos podemos guiar pelas crises mais recentes.
nomeadamente aquela que aconteceu em Portugal em 2011, 2012, 2013. Esta é uma crise com características novas. E o meu ponto aqui, espero ter sido mais ou menos convincente, é que, partindo de uma perspectiva de economia política marxista, nós temos aqui pistas para um melhor entendimento, não só das suas causas da crise, mas dos seus efeitos e do que está a acontecer neste momento. Finalmente, só tenho mais 2 pontos, eu não sei como é que estou de tempo, acho que estou bem. Ainda falando desta crise, e aqui não queria falar do ponto de vista mais genérico, como estive agora a falar, mas das suas consequências do ponto de vista da desigualdade, não é? Que é a preocupação do Piketty. E eu primeiro tentei fazer um exercício mental, que é como é que o Piketty verá esta pandemia e os seus efeitos na desigualdade. Depois foi pelo caminho mais fácil, que foi procurar declarações dele e encontrar. O Piketty, no seu livro, no Capital, no século XXI, como, diria eu, subvaloriza a questão do estoque de riqueza, ele aponta como um dos mecanismos para a redução da desigualdade e aquilo que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, as guerras, a Grande Depressão, as guerras, o período de instabilidade, que por um lado teria destruído capital e por outro que teria criado as condições políticas para uma maior taxação dos altos rendimentos e do capital. E, portanto, é assim, basicamente, que no livro o Piketty explica a diminuição da desigualdade. Ora, e aliás, eu confesso que o novo livro dele, eu só li a introdução, mas aparentemente ele aponta mesmo neste novo livro, no Capital e Ideologia, a peste negra e outras pandemias, como mecanismos de destruição de capital e, portanto, como mecanismos de compressão das desigualdades. E, portanto, abre-se aqui uma pergunta, não é? Nós, de facto, hoje, com esta pandemia, há destruição de capital. Isso é inegável. Quando o circuito de capital para, quando temos quebras, como em Portugal, de mais de 7% do PIB, há destruição de capital. Isso quereria dizer que tínhamos uma redução das desigualdades? A resposta do Piketty é ambígua. Ele diz, está no estado determinado. Pode ser, que seja o caso, pode não ser. Ou seja, ele não tem uma resposta muito clara para nos dar. E sobretudo quando nós vemos, porque nós vemos depois do outro lado, não é? As questões agora da valorização dos ativos financeiros, ou seja, nós temos destruição de capital, mas temos aqui, do ponto de vista da forma como o Piketty mede capital, o capital está a aumentar, não é? Nos ativos financeiros, os preços, as bolsas estão, na sua generalidade, estão num movimento ascendente. Isto para dizer o quê? Basicamente o Piketty não nos oferece grandes pistas para entender o atual momento de aumento de desigualdade, de aumento de desigualdades. Já o Marx, eu diria que nos ajuda bastante. Porquê? Porque como o Marx não trata o capital como uma coisa homogénea, que é destruída ou não de forma homogénea, mas fala de capitais e fala de setores que têm as suas próprias dinâmicas, ou seja, o circuito do capital individual é-lhe específico, né? Lembra-se daquilo que eu estava a falar, são valores de uso específicos que estão presentes em cada circuito. Quando olhamos para esta crise de um ponto de vista da economia política marxista, estas quebras de capital, esta destruição de capital, que é um facto, ela não está igualmente distribuída. E aqui não estou a falar só da questão da bolsa. Estou a falar, ao mesmo tempo que nós vemos muitas empresas, porque já volto à bolsa, muitas empresas entrarem em falência ou vão entrar em falência, nós também vemos outras empresas
que no meio desta crise batem recordes de vendas e recordes de lucros. O exemplo mais famoso, não é? É o da Amazon, não é? E a fortuna, que depois associada também à valorização bolsista da Amazon, mas a própria Amazon, esqueçamos a valorização bolsista, está a dar mais lucro do que nunca. Tem mais vendas do que nunca. E o que é que explica isto neste momento de crise? É a ideia de competição entre capitais. Não é? O que nós temos é como a Amazon consegue substituir a outros capitais neste processo de concentração e centralização de capital que eu falei há pouco. Toda a ideia da acumulação capitalista. Ou seja, nós temos setores perdedores e setores ganhadores. Normalmente, aqueles onde o capital já atingia maior dimensão. E não por acaso eu acho que isso tem um reflexo na própria lógica bolsista, porque quem está na bolsa são sempre as maiores empresas. Eu acho que a dinâmica hoje da bolsa também é uma dinâmica especulativa, de bolha, a gente pode discutir isso depois, mas não é isso que eu queria aqui sublinhar. Finalmente, estou a atingir o meu tempo. Toda a forma, e esta distinção que eu procurei fazer entre o Piketty e a economia política marxista, na forma como vê o capital, como vê os seus mecanismos de desigualdade, como vê esta crise, isso porque isto não é uma questão só meramente teórica para académicos. Isto tem implicações políticas na proposta política. Porque se no Piketty a desigualdade está desligada da produção, de como é que a produção está organizada, de quais as tensões nos diferentes circuitos de capital, então, e está só a olhar para a questão da riqueza, então a solução que o Piketty apresenta é natural, que é o quê? Progressividade fiscal e impostos sobre o capital, que ele chama, na verdade são impostos sobre a riqueza na forma como ele está a pensar o capital. Não é? É a forma simples de resolver a questão da desigualdade. Mas isto aqui perdoa-me a expressão, mas é quando só se tem um martelo, tudo passa a ser prego. E na verdade, eu acho que este é o caso, na forma como homogeneiza a ideia de capital e tem esta proposta que só está voltada para a questão da redistribuição do rendimento. Nós não estamos, e aqui é uma diferença que eu acho essencial, o Piketty, estas propostas de impostos como mecanismos de igualdade, não olham para a questão da distribuição primária do rendimento, entre capital e trabalho. Não olha para o salário. Olha para a participação, para a possibilidade do Estado corrigir, eventualmente, a posteriori, desequilíbrios. O R que o Piketty fala. Ora, eu acho que podemos ser mais ambiciosos do que isso. Ou seja, eu não estou aqui a invalidar a vantagem de impostos progressivos. Mas se nós tivermos uma posição, como eu estou a tentar defender aqui, uma abordagem de economia política marxista, em que o capital é heterogéneo, que vive problemas diferentes no seu circuito hoje, então eu acho que nós podemos ser mais ambiciosos e começar a pensar não só em medidas corretivas do ponto de vista da distribuição, ou, por exemplo, do ponto de vista dos gastos públicos. Muitas vezes, hoje, tem-se uma discussão de gasto público, de despesa pública, que vê tudo de forma muito agregada, novamente como se estivéssemos em 2011, como um problema da economia, o único problema fosse uma questão de procura. Ora, o que eu acho que estamos perante é uma tal heterogeneidade que o que nós precisamos é planeamento, é a recuperação da ideia de planeamento económico, que vem associada com outro, que é a ideia de socialização do investimento. Ou seja, estes circuitos de capitais e as suas pulsões serem reduzidos, substituídos pela deliberação democrática que consegue olhar para as especificidades da economia, consegue definir quais são as prioridades sociais,
pleno emprego, a valorização salarial, portanto, a igualdade, e consegue ter um plano económico nesse sentido, de forma a dar resposta a estas emergências, que não é só uma emergência social, não é só uma emergência económica, e voltando às causas desta crise, é também uma emergência ambiental. E, portanto, basicamente, o que eu estou aqui a dizer é quebrar a lógica de valorização, de expansão do capital. Se isto é superar o capitalismo, sim, é o caminho. Eu não acho que o capitalismo seja ideias de tomar o Palácio de Inverno e acabar com o capitalismo dia a seguir. Isso não faz muito sentido. Acho que devemos aprender, sobretudo, até como o capitalismo nasceu do feudalismo de forma progressiva. Isso não quer dizer que sejam processos pacíficos, que não são. O capitalismo não nasceu de forma pacífica, muito pelo contrário. Mas isso é uma discussão política aqui que talvez não seja o âmbito aqui da nossa discussão. O que eu queria, de facto, sublinhar é a necessidade que nós temos de pensar a economia de uma forma diferente, em que tenha, ou seja, que seja basicamente democratizar a forma como os nossos recursos são investidos, como os nossos recursos são gastos, não no sentido de alimentar a voracidade do capital, mas aquilo que nós precisamos enquanto comunidade política. Eu já ultrapassei o meu tempo e talvez a boa vontade da Irina. Para te compensar daquela pequena interrupção. Pronto, okay. Eu peço desculpa mais uma vez por isso. Se tiveres uma frase para concluir, se quiseres fazer assim uma pequena conclusão, ainda te dou mais um minuto. Não, eu acho que concluí, só espero ter sido... Há aqui uma dificuldade, já agora, que devia ter começado. Né? Estas coisas não são fáceis. Eu hoje eu dou a cadeira de Economia Marxista 2. Não é fácil estar a resumir tudo aqui em 20 minutos, não é? Mas são discussões que eu tenho com os meus alunos, alguns deles estão por aqui. Ou seja, acho que se tiverem dúvidas a gente pode discutir e eu posso clarificar estes termos, que muitos deles são novos para muita gente. Abordar o Piketty por este segundo tomo e pelos contributos que ele dá em relação ao primeiro. Se o Capital, no século XXI, é um livro que nos apresenta, através de um minucioso trabalho estatístico, como o Nuno Teles referiu, basicamente uma refutação de uma teoria económica otimista, segundo a qual, ao longo da história do capitalismo, as desigualdades tendem a evoluir de acordo com o U invertido, ou seja, as desigualdades tenderiam a crescer nas primeiras fases do desenvolvimento económico e tenderiam a diminuir a partir de um certo nível de desenvolvimento económico pela ação, enfim, de um conjunto de forças redistributivas mais ou menos espontâneas, relacionadas com a própria dinâmica dos mercados, mais ou menos políticas relacionadas com padrões redistributivos. O que o Piketty vem mostrar é que, na realidade, a partir dos anos 70 e 80 do século XX, nós passamos de um U invertido para um U, realmente, nos países capitalistas mais desenvolvidos. E, portanto, se os países capitalistas mais desenvolvidos mostram à humanidade o seu destino, o destino é, como ele sublinha, um destino hiper desigual. Ou seja, de crescimento de novo das desigualdades. E no Capital, no século XXI, ele identifica, enfim, estes padrões com base numa lei traduzida na fórmula R maior que G. E, enfim, ele diz o que é inusitado, o que é excepcional na história do capitalismo é o período que, no meio de catástrofes como as guerras e a depressão,
vai criar, de facto, um conjunto de condições, incluindo fiscais, para uma temporária compressão das desigualdades de riqueza e de rendimento, que, aliás, mostra que estão sempre articuladas na evolução histórica do capitalismo. Portanto, o regresso a um padrão de crescimento das desigualdades depois da diminuição, é que, no fundo, restabelece a tendência quase natural do capitalismo para a concentração patrimonial, para a concentração da riqueza, portanto, para a concentração de capital, para o Piketty, como o Nuno Teles bem explicou, é a riqueza. E o Piketty, obviamente, foi severamente criticado por economistas e políticos, por historiadores, por sociólogos, por, enfim, de alguma forma, pela natureza mecânica do R maior que G. E neste volume, no Capital e Ideologia, é, no fundo, uma resposta de 1200 páginas aos críticos que o acusaram de tratar as questões político-ideológicas e as questões institucionais como uma caixa negra. Ele, aliás, diz na introdução: eu, neste livro, abro a caixa negra das questões político-ideológicas e da sua tradução institucional ao longo da história, para, de alguma forma, explicar de forma mais detalhada as razões, os mecanismos para os padrões de desigualdade que eu identifiquei. E ele não faz apenas isso. Ou seja, não aprofunda a dimensão qualitativa da análise. Ele não aprofunda apenas a dimensão qualitativa da análise. Ele, de alguma forma, oferece um fresco estatístico mais diversificado. Num número de países considerados, para lá dos países capitalistas desenvolvidos, temos análises muito detalhadas de trajetórias de países que vão do Brasil ao Haiti, até à Rússia e à China. Portanto, mais países englobados, para lá dos tradicionais, da tradicional França, Grã-Bretanha, Alemanha e Estados Unidos. Aliás, é nos Estados Unidos que o trabalho do Piketty e dos seus colegas teve um efeito político. Enfim, diz a lenda que o antropólogo David Graeber, ao ler o estudo do Piketty, que mostrava uma extraordinária concentração do rendimento e da riqueza, não apenas no decil, no topo da pirâmide social, mas até no último percentil, criou a categoria dos 99 contra os 1%, que de alguma forma exercitou a imaginação de alguns movimentos sociais nos Estados Unidos e que, enfim, teve tradução política, entre outros nas campanhas de Sanders e de Elizabeth Warren no Partido Democrata, que de alguma forma colocaram as questões da redução das desigualdades por via fiscal, como o Nuno Teles disse, entre outras, no topo da agenda, porque de alguma forma os outros, particularmente na candidatura de Bernie Sanders, são muito importantes. Ou seja, eu não quero subestimar, não quero ser como os Monty Python e dizer o que é que o Piketty fez por nós. E, no fundo, responder o que é que ele fez por nós. Ofereceu-nos um fresco histórico e estatisticamente corroborado dos padrões de desigualdade, no primeiro volume, identificou um mecanismo contestável que pode explicar uma tendência do capitalismo para a concentração, ou seja, um destino histórico desigual, que contrariou, digamos, a teoria convencional, com as suas visões mais harmoniosas e otimistas, que apontavam para uma natural tendência do capitalismo para a compressão das desigualdades. E neste volume, o que é que ele nos oferece? Bom, oferece-nos uma tentativa de articular as questões da evolução dos regimes de desigualdade, a expressão é dele, com as ideologias que em determinados momentos históricos procuram justificar, legitimar e até naturalizar as desigualdades existentes. Ao mesmo tempo, chamando a atenção com mais detalhe para os mecanismos institucionais de geração das desigualdades, particularmente no longo século XIX, da Revolução Francesa até à Primeira Guerra Mundial, para usar a expressão do Eric Hobsbawm, do historiador marxista a que eu já regressarei. Ou seja, mostra-nos, por exemplo, como o que ele chama de ideologia proprietarista
legitimou um conjunto de soluções institucionais que em vários Estados capitalistas desenvolvidos protegeram a propriedade privada de qualquer incursão social e política. Essa proteção, privilégio da propriedade privada, de alguma forma foi suportada, e é uma das suas hipóteses, por regimes políticos elitistas, oligárquicos, ou seja, por regimes que deliberadamente circunscreveram socialmente o sufrágio. E não é por acaso, digamos, que no movimento socialista em muitos países capitalistas a questão, a questão social e a questão eleitoral estão profundamente imbricadas. Mas o Piketty, de alguma forma, chama-nos a atenção para mais coisas. Chama-nos a atenção para a natureza hierárquica do capitalismo liberal nas metrópoles, mas também, e muito importante, dado o exemplo, por exemplo, do Haiti, para como o proprietarismo é impensável sem o colonialismo e o imperialismo. E aí a minha questão do Lenin, a que eu já irei. Por exemplo, ele mostra-nos, com ampla evidência estatística, que o Haiti, a primeira república negra, o primeiro momento de um levantamento genuinamente anticolonial, foi sobrecarregado em 1825 com uma dívida correspondente, de acordo com algumas estimativas, a 300% do que seria o PIB haitiano, porque para ressarcir os proprietários de escravos que tinham sido, de alguma forma, expropriados pelo movimento anti-esclavagista e independentista haitiano. E que o Haiti terá pago à França entre 1849 e 1915, transferido para a antiga metrópole, entre 5% a 10% da sua riqueza anual, em alguns 5,5%, em alguns casos 10%, 5%, limite mínimo, em alguns casos 10%, do seu rendimento anualmente, ao serviço do pagamento desta dívida que, como a jurisprudência soviética irá mais tarde declarar, quando os bolcheviques tomarem o poder, é uma dívida, digamos, ilegítima. Configura uma dívida ilegítima à luz de um certo critério de legitimidade política. E, portanto, o Piketty, para um economista convencional, abre de alguma forma a caixa negra das questões político-ideológicas e da sua importância. E ele mostra-nos que, enfim, que na época contemporânea, a seguir à Revolução Francesa, os regimes de desigualdade assentam num esforço para legitimar e naturalizar certos direitos associados à propriedade privada. E para colocar esses direitos no pináculo da proteção constitucional. De tal forma que as noções de liberdade e de direito individual são totalmente tributárias do respeito pela propriedade privada. E que este regime político-ideológico, sendo desafiado, conseguiu sempre forma, como o Haiti mostra, de abafar, circunscrever, através de vários mecanismos de dominação, todos os desafios que lhe foram colocados até, em larga medida, até à Primeira Guerra Mundial. Isso explica, ou ajuda a explicar, segundo o Piketty, como as sociedades ocidentais, para a qual ele tem mais e melhores dados, são mais desiguais nas vésperas da Primeira Guerra Mundial do que provavelmente alguma vez o foram desde o século XVIII, pelo menos. Em termos de concentração da propriedade e do rendimento. E ele atribui a isso à hegemonia desta ideologia proprietarista e à sua expressão institucional variada nos principais países. Ora bem, há uma sugestão que o Piketty faz
ele foi acusado, no fundo, e foi justamente acusado de transformar a Primeira Guerra Mundial num evento exógeno, numa espécie de choque que caiu sobre o sistema, que vai ter uma enorme importância causal para o padrão de redução das desigualdades que ele vai identificar posteriormente, por várias razões que eu já irei sublinhar. No Capital e Ideologia, ele deixa-nos um vislumbre de endogeneização, digamos assim, para usar a expressão dos economistas, ou seja, de explicações internas à evolução histórica do capitalismo para a Primeira Guerra Mundial, citando Lenin. Ou seja, o Piketty, aliás, como o branco Milanovic, consideram que existe boa evidência empírica para a hipótese subjacente às teorias do imperialismo desde o final do século XIX, no liberalismo mais progressista, John Hobson, há um marxismo, Rosa Luxemburgo, Lenin, que faz uma relação, no fundo, entre as desigualdades internas ao capitalismo mais desenvolvido e os padrões de exportação de capital das três grandes potências, Alemanha, França e Grã-Bretanha, e as respectivas políticas externas de, como dizia o Lenin, divisão do mundo entre os grandes poderes. E de alguma forma são estes choques e tensões interimperialistas que explicam a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, para não cai como um choque sobre uma sociedade harmoniosa, é ela produzida pelas tensões e contradições de política internacional dessa sociedade. E depois o que vai acontecer, no fundo, e ele, enfim, é que a Primeira Guerra Mundial e o seu grande efeito político, como dirá o Eric Hobsbawm, a Revolução Bolchevique, e, portanto, a existência de uma alternativa sistémica ao capitalismo, vai, através de vários mecanismos político-ideológicos e institucionais, criar, e estou a citá-lo, criar por um lado, uma alternativa, e por outro lado, por via do medo da revolução, do espectro da revolução, vai reforçar dentro de muitos países capitalistas aqueles setores que, por interesse ou por oposição, consideram que a reforma fiscal e social do capitalismo está na ordem do dia para o salvar das suas próprias tendências da autodestruição. Como ele sublinha, e vou citar, a existência de um contramodelo comunista na União Soviética desempenhou um papel essencial, por um lado, para impor uma agenda ambiciosa a atores e partidos conservadores que frequentemente a não desejavam, a tal que ele chama o colapso da ideologia proprietarista. Por outro lado, para acelerar o processo de descolonização nos impérios coloniais europeus e a extensão dos direitos cívicos nos Estados Unidos da América. Ou seja, o proprietarismo não é apenas a questão da propriedade, são todas as cláusulas de exclusão que faziam parte do liberalismo histórico. Portanto, o grande efeito da Revolução de Outubro é, de alguma forma, ter posto em causa pela primeira vez o proprietarismo e o imperialismo de natureza colonial ou não. Porquê? Porque reforçou aqueles setores, e ele mostra isso muito bem nos debates sobre a questão fiscal, que, enfim, vinham exigindo a introdução do imposto sobre o rendimento, a progressividade nos países capitalistas, e, por outro lado, de alguma forma, a própria União Soviética, pela sua prática, pôs em cima da mesa a questão da possibilidade da nacionalização, que a guerra também já tinha posto de outra forma, mas a Revolução Bolchevique é, de facto, produto também da guerra. E portanto, desempenha um papel muito importante na narrativa do Piketty. Desempenha, digamos assim, positivamente no início da grande reversão do padrão das desigualdades, porque estimula o movimento comunista, porque estimula a reforma do capitalismo, incluindo por via fiscal, porque estimula o movimento anticolonial e anti-imperial, e desempenha negativamente porque o que eles chamam de desastre comunista, culminando na queda dos regimes de socialismo real, ou realmente existente, inaugura uma era hiper desigual
porque, de alguma forma, o capitalismo não só não está confrontado com uma alternativa sistémica, deixa de o estar, passa a ser o único jogo no sistema internacional, em certa medida, como, digamos assim, o que ele chama de ideologia neoproprietarista emerge, a partir dos anos 70 e 80, à boleia da crise terminal dos regimes socialistas, fragilizando no processo, cooptando no processo, a social-democracia. Portanto, é este grande fresco histórico que ele nos oferece. E esse fresco, de alguma forma, corrobora a hipótese historiográfica base, a leitura historiográfica, a interpretação histórica que Eric Hobsbawm tinha feito no seu livro A Era dos Extremos, onde ele tinha colocado a Revolução Bolchevique e a sua trajetória como tendo sido absolutamente marcante, não só em si mesma, mas também pelo incentivo que deu para a própria reforma do sistema capitalista, tornando-o menos desigual. Ou seja, as guerras, a depressão, a Revolução Russa, que aqui desempenha um papel muito importante, positivo e negativo, e todo o feixe de ideologias que, por reação a ela ou inspiradas nela, surgiram, incluindo a forma como o movimento, como o grande levantamento anticolonial e a maciça alteração nos direitos de propriedade que ele gerou. Pense-se na nacionalização do Canal do Suez, que é, digamos, a encarnação da época, a encarnação a vários níveis, da mobilização de vários capitais para materializados numa grande infraestrutura pública que, a partir de 56, passa a ser propriedade do Estado egípcio. Ou seja, as guerras, como ele diz, e os movimentos políticos que elas geraram, puseram em causa, redistribuíram, reconfiguraram todo o leque de direitos associados à propriedade. Ele dá os exemplos da questão fiscal, das nacionalizações, do controle das rendas, enfim, da necessidade de redistribuir os fardos nos países capitalistas, quer porque eram fortes as forças favoráveis à reforma social-democrata, quer porque havia o espectro de uma alternativa ou de várias alternativas sistémicas no sistema internacional. E esta é basicamente a narrativa dele em 1200 páginas, com imensos acrescentos e suplementos particularmente interessantes na análise, enfim, das dinâmicas socioeconómicas por trás das clivagens eleitorais em muitos países capitalistas desenvolvidos. Mas, no fundo, ele mostra como a democratização e a redução das desigualdades vão a par com um contexto internacional favorável. E isso, enfim, isso é relevante. Porquê é que eu acho que merece... Há uma crítica leninista a fazer ao Piketty. Não é apenas leninista, é uma crítica soberanista a fazer ao Piketty. Porque o Piketty, metodologicamente, neste livro mais do que no primeiro, no Capital e Ideologia mais do que no Capital, tem uma enorme consciência, sim, do seguinte. E revela uma enorme consciência do seguinte. Da imensa variação nacional das soluções institucionais que em determinados momentos reduziram as desigualdades. Ou seja, todos os processos de redução das desigualdades realmente existentes, do ponto de vista político-institucional, ocorreram através dos Estados nacionais. Ou seja, todos os processos de emancipação, libertação, por revolução ou reforma, ocorreram nos Estados nacionais em função, como ele sublinha, de histórias nacionais muito específicas. Ele faz esse sublinhado metodológico. E, portanto, a paisagem dos regimes desiguais e igualitários é variada. E, no entanto, ele enfatiza a contingência. Ele diz a história porque é contingência e variação. Aconteceu assim, mas podia ter acontecido de outra forma.
Ora, chegamos aos anos 70 e 80 e o Piketty declara o seguinte: a globalização é inevitável. Ela é movida por forças tecnológicas que não desempenham nenhum papel. Aliás, o Piketty, como muitos teóricos críticos do capitalismo hoje em dia, apresenta uma caricatura do marxismo, dizendo que o marxismo não tem lugar para a ideologia porque tem uma visão determinista do desenvolvimento das forças produtivas, esquecendo ou ignorando séculos, décadas, já podemos dizer séculos, de debate sobre o lugar das representações coletivas, a sua ancoragem nas classes, etc. Há uma total ignorância do pensamento marxista reduzida a uma caricatura, e não é a única caricatura de história intelectual que o Piketty faz, mas, como eu estava a dizer, o Piketty, na realidade, tem uma visão tecnológica, curiosamente, num livro sobre ideologia da globalização. A globalização é um produto tecnológico, não é uma construção dos Estados, até porque, digamos, os Estados aparecem no Piketty, ainda são uma caixa negra para o Piketty. Os Estados, enquanto cristalizações das relações de força, são uma caixa negra para o Piketty, mas essa caixa negra, enfim, hoje em dia não desempenha nenhum papel, e aparece uma caixa super negra, uma super caixa super negra, que é o federalismo supranacional, como resposta para todos os problemas. O que parece em manifesta contradição com o ponto histórico-metodológico que ele apresentou, com a valorização que ele faz dos exemplos nacionais e dos padrões nacionais, e com toda a história de compressão das desigualdades até aos anos 70. E aqui o Piketty é suficientemente honesto, para mostrar que a União Europeia está embebida de ideologia neoproprietarista, ou seja, que foi desenhada para reforçar os poderes dos proprietários de capital, de riqueza, e que, portanto, a sua natureza antidemocrática não é um defeito, mas é um feitio. Está perfeitamente calibrada com os interesses dos proprietários. E, no entanto, por algum mistério, a União Europeia será um dos espaços para um federalismo progressista. E porquê é que eu digo por algum mistério? Porque o próprio Piketty mostra que sempre que as classes populares se pronunciaram sobre esta dimensão da integração europeia, estas classes populares rejeitaram o federalismo de matriz liberal ou neoliberal que a União Europeia manifestou, ou encarna. Ou seja, o Piketty, que se reivindica do Karl Polanyi, tem uma visão supranacionalista. E, aliás, mesmo antissoberanista, o que condiciona muito a sua avaliação e uma certa subestimação da importância do anticolonialismo e do anti-imperialismo. Eu, quando falei há pouco de Lenin, quer dizer, a origem da Primeira Guerra Mundial merece um parágrafo. E uma nota de rodapé elogiosa ao Lenin, mas nada mais. O anticolonialismo e anti-imperialismo e os seus efeitos internacionais, incluindo na redistribuição de poder entre os Estados, estão espetacularmente manifestados na ascensão da China, à qual o Piketty dedica um capítulo particularmente informativo e, de resto, justo, a mostrar a importância de um regime de economia mista, onde o Estado Nacional está no controlo dos grandes setores da economia, da finança às indústrias estratégicas, e o Piketty até valoriza isso, o que torna, enfim, a sua análise ainda mais contraditória. Ou seja, o Piketty mostra em cada momento da história que foi através dos Estados Nacionais que as grandes redistribuições de poder ocorreram no sistema internacional e entre as classes, e, no entanto, o seu socialismo participativo para o século XXI é puramente supranacional, e o melhor exemplo que ele tem para oferecer, a União Europeia, é um arranjo institucional que ele próprio reconhece não ter apoio popular e ser manifestamente favorável à ideologia neoproprietarista. Isto, aliás, vai em continuidade com a sua aposta
no Capital do século XXI, que ele alarga do ponto de vista das soluções políticas para os impostos globais, para um imposto global sobre a riqueza. E ele nunca vislumbra uma alternativa, que é a desglobalização. Ou seja, aquilo que o Polanyi propõe em 1944, que é uma das suas referências teóricas, que é o fim de uma economia capitalista unificada, com um maior controlo e subordinação dos mecanismos económicos à lógica das comunidades políticas democráticas, que têm mais autonomia para experimentarem diversas soluções institucionais do ponto de vista do controle dos recursos, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista do planeamento económico, no quadro de economias socialistas, no quadro de economias capitalistas ou no quadro de economias mistas, híbridos, que foi aquilo que fez a riqueza do sistema internacional no pós-Segunda Guerra Mundial e que, aliás, historicamente, correspondeu a um período de, como ele reconhece, particularmente nos países capitalistas desenvolvidos, mas não só, nos países do Segundo Mundo e em alguns países do Terceiro Mundo, há um período de crescimento mais espetacular, com redução, em muitos casos, de desigualdades e alguma convergência internacional. Ou seja, o supranacionalismo do Piketty é parte, o globalismo do Piketty é parte daquilo que ele denuncia, e ele denuncia como a esquerda Brahman. Ou seja, uma esquerda que, tendo abandonado as classes populares, substituiu as clivagens redistributivas de classe, de natureza socioeconómica, por clivagens identitárias. Ora bem, o Piketty quer ir para lá disso, quer colocar a questão social, a questão do poder e da redistribuição ancorada na economia no centro do debate político, mas a solução que ele tem está totalmente divorciada do único mecanismo institucional ao qual as classes populares, em muitos contextos, ainda conseguem lançar mão, para defender um mínimo de empoderamento e de acesso não mercantil aos sistemas de provisão. Os serviços nacionais de saúde são nacionais, os salários mínimos são nacionais, o que resta de progressividade fiscal é nacional e ainda há suficientes experiências nacionais de controle do sistema financeiro, de controle de capitais e de planificação indicativa em vários regimes políticos para nos mostrar, e a pandemia acho que vem reforçar isso, que as questões políticas se desenrolam na esfera estatal e em mecanismos de cooperação internacional muito diferentes da aglomeração de poderes soberanos na esfera global ou supranacional, para o qual, visivelmente, não há condições. Ou seja, é muito claro que o melhor que a esfera supranacional pode fazer, e deve fazer, é articular Estados soberanos, transmitir informação, cooperação técnica e específica em alguns setores, muito mais do que esta efabulação de um socialismo com escala global. De resto, como a Hayek, que é um dos alvos de Piketty, o economista liberal e neoliberal, nos mostrou, o federalismo tem um viés marcadamente proprietarista. Porquê é que Piketty trabalha desta forma? Em última instância, porque a sua história da ideologia é uma história que assenta em categorias particularmente finas. Porquê é que Piketty fala de proprietarismo e não de liberalismo? Porquê é que Piketty fala de neoproprietarismo e não de neoliberalismo? Porque ele quer focar-se na propriedade. Bom, mas, digamos, as ideologias são representações partilhadas com um âmbito global. Vão para lá das questões da propriedade. O liberalismo nunca foi, como ele mostra, apenas sobre a propriedade. Foi um regime que pensou a política ao serviço de um determinado regime económico e articulado com um determinado regime económico. 5 minutos, João. Esse federalismo
esse liberalismo desenvolveu um pensamento federal. Esse pensamento federal é particularmente influente nos Estados Unidos da América, que, como o Piketty reconhece, tem a Constituição que melhor e mais protege os proprietários. A União Europeia, as esperanças federais da União Europeia, olham muito para o modelo americano. E é ali que o Piketty coloca as suas hipóteses políticas emancipatórias. Ora bem, na realidade, a União Europeia, como vários economistas políticos e historiadores têm mostrado, têm argumentado, é aquilo que mais se aproxima do modelo federal, tal como Hayek o idealizou em 1939. Ou seja, poderes soberanos na esfera económica totalmente divorciados da esfera democrática dos Estados nacionais. E nós estamos a ver que para economias periféricas dentro desse espaço, o quão prejudicial isso é para o desenvolvimento económico e para a redução das desigualdades sociais e territoriais dentro de uma determinada comunidade política. E, portanto, se o Piketty quer que as questões de fronteira, como ele chama, que são essenciais para um regime político e para um regime de igualdade ou desigualdade, deixem de ser monopolizadas por aquilo que ele chama a armadilha nativista, a piège social nativiste, ou seja, pelas frentes nacionais, então é melhor que os socialistas participativos, à la Piketty, comecem a pensar na melhor escala para organizar as comunidades políticas. E, na realidade, o seu fresco histórico dá-nos uma pista. As melhores escalas foram, são e, previsivelmente, continuarão a ser os Estados.